Bora lá, meu povo! Fortaleza empata na Ilha do Retiro e sofre o maior roubo da história do Brasileirão. Marcelo Paes se manifesta. Imprensa de todo o país repercute escândalo entre VAR e arbitragem. Comentaristas questionam Vojvoda em mais uma atuação ruim do Leão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 27 de abril de 2025. O Fortaleza voltou a campo na noite de ontem e ficou no empate por 0-0 contra a equipe do Sport, jogando lá no Recife, na Ilha do Retiro. Antes da gente repercutir todas as notícias deste vídeo, aquele convitezinho de lei, claro, para você se inscrever no nosso canal. Caso você já seja inscrito, por gentileza, eu te convido a copiar o link que fica aqui em cima, ó, na barra do teu navegador. Cuida, copia da barra de endereço, manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá pra conhecer o nosso trabalho, vídeo todo dia às 5h30 da manhã, live todo dia às 18h15, porém eu não sei que horas vai ser a live hoje, tá bom? Eu não tenho certeza se vai ser às 18h15 ou se vai ser mais cedo, enfim, a gente avisa a vocês o horário da live durante a nossa programação. De todo modo, eu vou deixar a live criada já para a gente poder tocar aqui o barco junto com vocês, beleza? Turma, agora vamos repercutir o caminhão de informações e críticas com relação ao jogo do Fortaleza ontem lá na Ilha do Retiro, no Recife, contra a equipe do Sport. E a manchete do Diário do Nordeste, ela é bem clara. Fortaleza empata com o Sport em jogo com decisão polêmica do VAR. O jogo foi válido pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo com Matheus Delgado Candansan na arbitragem ainda teve a não validação polêmica de um possível gol de Pikachu pela demora na verificação do VAR. O confronto teve 12 minutos de acréscimo na segunda etapa. Com o resultado, o time comandado por Vojvoda chega à 8ª partida sem vitória como visitante. As equipes se enfrentaram em jogo válido pela 6ª rodada, como eu disse agora há pouco, tá? Bom, o Fortaleza fica na 14ª colocação, agora com 6 pontos, e o Sport continua na lanterna com apenas 2 pontos. Os próximos jogos do Fortaleza encara a equipe do Retrô na terça-feira pela Copa do Brasil, também no Recife, às 7 da noite, porém o Leão desembarcou em Fortaleza nesta madrugada por volta das 2h20 da manhã, treina hoje, treina amanhã de manhã e viaja à tarde, de novo para o Recife, onde encara a equipe do Retrô na terça, e aí ou quarta ou quinta, a gente ainda não tem a informação, viaja do Recife direto para São Paulo, onde encara a equipe do São Paulo às 21h30 no Morumbi. Sexta-feira, galera, à noite, que sem nem o que dizer, tá? Esse horário do jogo contra o São Paulo, mas estaremos aqui trabalhando, como sempre, junto com vocês, tá bom? Junto com e para vocês que nos acompanham. Bom, vamos logo tirar o elefante da sala? Vamos logo falar sobre a repercussão do VAR e da arbitragem no gol anulado do Pikachu? Porque o próprio Diário do Nordeste já traz uma outra manchete com a seguinte informação. Fortaleza foi prejudicado por erro da arbitragem em empate com o Sport. O time teve um gol legal anulado na Ilha do Retiro. Preciso ser franco aqui, o Fortaleza não fez uma boa partida contra o Sport na Ilha do Retiro. Dito isso, o time cearense foi nitidamente prejudicado pela arbitragem com um gol não confirmado no empate em 0-0.
A decisão faz parte da roleta russa do futebol brasileiro. A cada nova rodada, os juízes deixam uma nova vítima pelo caminho em uma epidemia de ruindade do apito. Na rodada passada, o Ceará sofreu um pênalti absurdo contra o Bahia e na primeira rodada o próprio Sport, no mesmo estádio, também teve penalidade questionável diante do Palmeiras. E enquanto ninguém se importa, nada evolui. O Sport não caminha. Os erros apenas se acumulam e impactam o planejamento e o próprio trabalho dos clubes. A verdade é que esse tema é muito cansativo. O CEP pesa também. Os lances capitais geralmente não são, aliás, são mais distantes dos ditos clubes gigantes, apesar de não acreditar em um favorecimento, mas talvez um rigor menos firme quanto ao árbitro de vídeo nesses outros jogos. Em Pernambuco, por exemplo, o árbitro Matheus Delgado de São Paulo e o VAR Rodolfo Toschi Marques do Paraná passaram por 8 minutos para decidir a invalidação de um gol que, por todos os ângulos, é visível que a bola passou a linha e foi legal. A análise também confirmada por Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da Rede Globo. Galera, não tem como brigar com a imagem, galera. É muito claro, velho. Pelo amor de Deus, cara. Difícil, né? Difícil demais isso aí, tá? Bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou deixar para falar sobre o jogo um pouco mais para frente. A matéria cita a estreia do Bruninho, fala que um novo time, porém velhos problemas. Eu vou deixar para a gente conversar sobre o jogo um pouco mais para frente aqui no vídeo, tá? Entrou, a arbitragem leva 8 minutos em análise de possível gol do Fortaleza contra o Sport. É a manchete do Globo Esporte. A minha impressão, no momento em que a bola toca no solo, é de gol, que a bola passou completamente, afirmou o comentarista de arbitragem PC Oliveira na transmissão do Premier. Os atletas do Sport também reclamaram da demora para a definição. A partida era importante para ambas as equipes que precisavam vencer para encerrar o momento irregular na temporada. Os jogadores do Fortaleza e membros da comissão técnica no banco de reservas demonstraram bastante irritação com a demora. A arbitragem brasileira brinca de fazer futebol com o VAR confuso e sem o chip na bola. O que é que falta, galera, para investir nisso? Alô, CBF, vamos acordar para a vida. A propalada profissionalização dos árbitros ainda não aconteceu e eles continuam tendo outras profissões além do futebol, apesar de ganharem bem quando trabalham em um jogo de Série A e também do VAR. No mundo ideal, a CBF deveria ter árbitros profissionais que só vivessem do futebol e fossem devidamente preparados, mas isso infelizmente não acontece. A CBF tem condições de investir nas melhores câmeras para o VAR, nas melhores imagens, chip na bola, para indicar se ela entrou ou não, mas a entidade prefere gastar dinheiro com outras coisas e deixar a arbitragem na lama mesmo. É, meu amigo, fica difícil, né? Fica difícil defender, porque esse investimento aí pode ser feito, mas ele não é porque preferem gastar com outras questões. No gol não validado do Fortaleza, o erro de procedimento foi claro. O VAR não deveria ter jogado nas costas a decisão para o árbitro Matheus Candansan, que tem inclusive o escudo da FIFA. Ele teria que ter câmeras melhores para validar o lance. Ou melhor, cadê o chip na bola, CBF? Bastava ter investido no chip na bola para o lance não ter essa polêmica toda que teve. Pelas imagens é possível perceber que a bola entrou, mas nem o VAR, nem o árbitro tiveram coragem de bancar o lance. Chamar a imagem de inconclusiva é muito fácil. A CBF tinha a obrigação de que estes lances fossem elucidados com uma tecnologia bem melhor. Cara, não tem como, né, galera? É inacreditável. O Fortaleza, inclusive, se manifestou, né? Publicou um texto com sentimento de revolta. É simplesmente inacreditável o que o Brasil inteiro viu diretamente da Ilha do Retiro. A bola passa a linha e com direito à checagem em vídeo, a arbitragem não marca o gol para o Fortaleza. O Brasileirão é um dos maiores campeonatos nacionais do mundo, um dos mais difíceis, e erros como esses são inaceitáveis. Sentimento de revolta que reflete nos atletas em campo e em toda a nação tricolor. É uma falha que, independente da situação que vive o futebol brasileiro, não pode acontecer em qualquer circunstância. Essa foi a fala do Fortaleza nas suas redes sociais. O Marcelo Paes também se manifestou. E aí eu quero trazer aqui para a tela, até para a gente assistir junto, e também quero saber a opinião de vocês aqui abaixo. Bem, venho aqui mostrar a minha indignação, né, com o lance do gol do Pikachu ali naquela trave. Foi gol, né, todo mundo viu que foi gol. O vestiário nosso está indignado, porque a gente trabalha pra caramba, até para sair desse momento. A vitória seria importantíssima. Jogamos para isso, fizemos o gol, mas quem tinha que ver não viu, né? É impressionante como
a câmera inconclusiva. Como é que se pode ter uma câmera inconclusiva, né? O VAR é feito para isso, para ter várias câmeras, para ter conclusão. Ali é uma questão factual, olhar, perceber, né? Por que não se investe a partir de agora também no chip na bola, para não ter mais esse tipo de situação, para não prejudicar outras equipes. Eu acho que o grande aprendizado dessa situação de hoje, desse jogo de hoje, esse erro que houve de arbitragem, é investir o chip na bola, como outras melhorias que podem ter também, como por exemplo o impedimento semiautomático, talvez lá o gol do Pikachu, do Moisés, com o cruzamento do Pikachu também tivesse sido agora mais 2 pontos para o Fortaleza. Então se vão aí 2, 4 pontos, isso vai complicando a trajetória. Mas nós vamos seguir trabalhando, fazendo certo, fazendo o nosso melhor, indignado sim, protestando sim, com respeito, com educação, mas com indignação. Que é a indignação do nosso vestiário, que é a indignação do nosso torcedor, que é a indignação de quem gosta do futebol, né? Próprios torcedores do esporte aqui vieram dizer, cara, foi gol, recebi a mensagem de casa, mas infelizmente, que era para ver, não viu. Seguir em frente, voltar para casa, terça-feira vamos estar aqui em Recife de novo para jogar pela Copa do Brasil. O único ponto que eu discordo aí da fala do Marcelo Paes foi justamente o comecinho onde ele fala que o time jogou para vencer. Desculpa, Marcelo Paes, mas o time não jogou absolutamente nada. Tá? O Fortaleza fez um jogo muito, mas muito abaixo, com mexidas do Vojvoda que ninguém entendeu, com Kevin Andrade sendo a solução única para o segundo tempo. Me desculpe aí, mas o Fortaleza não fez uma boa partida, completamente diferente de como foi contra o Bucaramanga, contra até o próprio Palmeiras, que foi a última derrota do Tricolor, inclusive, na Série A, tá? Mas a gente fala sobre o jogo um pouco mais pra frente. Tinga critica a arbitragem e cobra a CBF por mudanças no VAR. Aspas, ele prejudicou a gente. Vamos lá ouvir o que foi que o Tinga falou, tá? Eu não sei o que acontece. Daqui dá pra ver que a bola lá atrás da trave e ela entra toda. Aí depois as imagens da TV dizem que foi gol e ele demorou 7 minutos, 8 minutos e falou que o VAR não tinha nenhuma câmera conclusiva. A gente fica à mercê da tecnologia. Na Europa, todo mundo usa a bola com chip que no relógio já dá o gol, né? Então acho que a gente tá muito atrás deles no futebol. A gente vem de um torneio da Conmebol e o VAR é muito mais rápido. Então acho que a gente tem que sempre prestar mais atenção, cuidar do Brasileirão, porque a gente está num momento difícil também. E o resultado dos 3 pontos ali, que ia valer muito para nós, desabafou o jogador. Ele prejudicou a gente, agora ele falou que como não tem imagens conclusivas, fica o resultado em campo, que ele não deu gol, aí a gente fica sem explicar, tem imagem da TV, eu não sei quais as imagens que tem no VAR, então acho que o estádio não pode ter um jogo de Campeonato Brasileiro se não tem uma câmera exclusiva que dá o gol, então a gente fica preocupado com o futebol brasileiro, porque já tem vários lances, não só nós a favor, mas contra também, finalizou aí o Tinga. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? O Tinga foi claríssimo aí nessa crítica dele. O Davi Luiz, inclusive, reagiu nas redes sociais, fez uma publicação chamando de vergonha, gol nítido, impedimento medido na mão contra o Inter, falta contra o Palmeiras, esbravejou o Davi Luiz, tá? E a imprensa do país todo repercutiu, rapaz. Vamos primeiro ver aqui o Graziani, porque o Graziani falou aspas fortes, tá? Dizer de Sport 0, Fortaleza 0, Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado. Fiquei refletindo alguns segundos antes de começar a gravar esse vídeo. Não há como falar nada no aspecto tático, nem no aspecto técnico, nem no aspecto comportamental. A única forma de abordar esse jogo é a vergonha da arbitragem brasileira mais uma vez. Arbitragem de campo, arbitragem de vídeo, 10 minutos para confirmar ou não, no caso, não confirmar, o gol do Fortaleza marcado pelo Pikachu depois da assistência do Lucero no segundo tempo. É inacreditável que o árbitro de campo não tenha tido uma imagem que tenha lhe dado segurança para marcar o que todo mundo viu. A bola entrou no gol da Ilha do Retiro e o Fortaleza fez 1-0. É inacreditável o que a arbitragem brasileira tem feito nesta temporada, nesta e em outras temporadas. Infelizmente, todo mundo vai ficar falando desse lance, porque foram 10 minutos de paralisação, acredite ou não, e o árbitro simplesmente não conseguiu confirmar o gol que o Fortaleza marcou na Ilha do Retiro. Então, a parte tática, a parte técnica ficam completamente prejudicadas. Vamos ver o que o Fortaleza vai fazer do ponto de vista institucional. Vamos esperar os áudios, porque, no mínimo, é um vexame estratosférico, no mínimo. E, mais uma vez, a arbitragem protagonista da partida. 0-0 na Ilha do Retiro ou 1-0 para o Fortaleza. Tá aí. Essa foi a fala do Graziani. Eu concordo com ele. De fato, a gente acaba
deixando totalmente de lado a parte tática e o que foi o jogo, né? A gente até tentou comentar um pouco ontem no pós-jogo, mas fica muito difícil. E se a gente fosse falar também do que foi a partida foi horrível, né, galera? Era um time ruim jogando contra um time pior ainda. Então, é muito difícil, tá? O Jussier Cunha também se manifestou, vamos ouvi-lo. O VAR no Brasil precisa acabar. Pensa em qualquer tecnologia que você usa no seu dia a dia, ela nasceu a partir de um problema e essa tecnologia precisa resolver esse problema ou facilitar a sua vida. Do contrário, ela não se sustenta. Eu sempre fui um entusiasta da implementação da tecnologia no esporte, porque isso me traz um senso de justiça. Porque com a tecnologia você consegue corrigir alguns equívocos, reparar erros, mas não é isso que acontece com o VAR no futebol brasileiro, que é burocrático, que é confuso, que não segue um protocolo, que é lento, que muito mais atrapalha do que ajuda a arbitragem de campo. O que aconteceu no Recife, na partida entre Sport e Fortaleza, é mais uma prova da ineficiência do VAR no futebol brasileiro. O VAR, ele não tem o direito de não ter uma imagem conclusiva de um momento mais importante do futebol, que é o gol. Sem essa imagem conclusiva, a razão de existir do VAR brasileiro não se sustenta. Porque se você não tem o equipamento correto para ajudar a solucionar aquele problema que foi levado para o VAR, realmente não faz sentido ter o VAR. Concordo demais aí com as palavras do Jussier Cunha. E aí, meu amigo, repercutiu no país todo, vocês estão acompanhando e deve repercutir ainda mais hoje, né? Bom, dando um pitaco sobre o jogo, galera, foi horrível, né? Claro que tá em primeiro plano a questão do VAR, do erro, do gol, que era pra ser do gol. E, cara, ontem o importante era a vitória vir. Não importava jogar mal, jogar bem. Ontem tinha que ganhar. Por isso dói ainda mais ter sido roubado pelo VAR, né? Porque seriam 3 pontos importantíssimos, mesmo o time não tendo jogado nada. Ontem os comentaristas do Premier, eles acertaram em tudo o que eles analisaram do Fortaleza. O Fortaleza, no caso o Vojvoda, não quis ganhar o jogo, né? Ele pensou muito mais na partida de terça, optou por poupar o time, encher o time de volantes. O Kevin entrou no segundo tempo para tentar resolver sozinho e ele deixou peças de, entre aspas, qualidade no banco. O elenco também teve um desempenho muito abaixo. Então, mesmo que o Leão tenha feito ali o gol com o Pikachu, ainda assim o Fortaleza fez uma partida muito abaixo, tomou sufoco do Sport em vários momentos na partida. E é o lanterna do campeonato, galera. Então, assim, eu não sei. Fortaleza, ele não continuou a sua ligeira evolução que estava tendo dos jogos contra Palmeiras e Bucaramanga. Foi bem triste, tá? Foi bem ruim. E agora é torcer pro Leão fazer as pazes aí com bom futebol no jogo de terça e utilizar desse lance que prejudicou, desse roubo, como combustível, né? Pra, quem sabe, melhorar na temporada, porque agora vem Retrô, depois vem São Paulo, e aí, meu amigo, a sequência de jogos pela Libertadores, Colo-Colo, Bucaramanga, Juventude. Temos que dar liga na temporada. Ninguém aguenta mais esse futebol pobre do Fortaleza. Os próprios comentaristas disseram ontem na transmissão que o Fortaleza tem um futebol pobre. Enfim, culpa do Vojvoda, culpa do elenco e também da diretoria que precisa contratar no meio do ano. Essa é a minha opinião, eu quero a sua. Comenta aqui abaixo. Feedback de vocês é sempre muito importante, beleza? Bom, meu povo, é isso. Videozão um pouco longo, mas não tinha como. Eu queria muito que vocês dessem o feedback de vocês aqui abaixo e queria muito também que você compartilhasse bem muito esse vídeo nos grupos de WhatsApp do Fortaleza pra gente saber qual que é a opinião da galera sobre o jogo de ontem, tanto na questão dentro de campo, também como na questão do erro do VAR e da arbitragem. A gente se encontra a qualquer momento, tem live hoje tradicional. Valeu, falou e tamo junto!